tema da minha pregação hoje, como eu falei, é o dom de profecia. Eu vou tentar mostrar de forma bíblica e historicamente como a Escritura acredita e como a igreja histórica também acredita como é o dom de profecia nos dias de hoje, porque infelizmente é algo que tem sido banalizado e muitos de nós temos virado chacota por conta de falsos profetas que nós vemos por aí, mas que o Senhor nos dê a graça de enxergar o que a sua palavra verdadeiramente ensina. Romanos 12:6 diz assim a palavra do Senhor: de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou que encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. E o que usa de misericórdia, com alegria. Aqui Paulo, ele cita uma lista de dons. Só que hoje eu vou me deter só no primeiro, a semana que vem eu vou tentar pegar todos de uma vez, porque é mais complicado isso daqui, falar sobre o que é a profecia hoje. Na última semana, eu terminei dizendo sobre a igreja ser o corpo de Cristo. Essa é a analogia que Paulo faz, e é isto que ele vem explicando. Nós, como igreja local, nós somos um corpo desta igreja. E nós, como crentes individuais, fazemos parte do corpo da igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos unidos uns aos outros, fazemos parte de um corpo que se une ao cabeça e a ele é submisso. Nós sermos o corpo de Cristo, por definição, implica em que você seja membro de uma igreja física. Eu sei que falar isso aqui no século XXI, muitos vão dizer que isso é heresia. Por quê? Porque hoje, pelo surgimento do termo desigrejado, que são aquelas pessoas que dizem que elas precisam de Deus, mas não precisam estar conectadas a uma igreja. Por quê? Porque elas podem aprender de Deus sozinhas em suas casas. Isso é engano. Engano que eu vivo disso e eu tenho muita dificuldade em algumas coisas. Mas eu sei que existem pessoas muito mais inteligentes, mas mesmo assim, é difícil você entender a Bíblia sozinho. É necessário que hajam mestres que nos ensinam. E é isso que Paulo vai dizer também mais adiante. Por definição, o membro da igreja cristã, no sentido neotestamentário, é de fato aquele que vive a vida do Senhor conectado a outros membros do corpo de Cristo. Quais são esses outros membros? Nós, igreja. Então você não consegue ser uma parte do corpo de Cristo decapitado sozinho ao lado. Não, é necessário que estejamos juntos. E é isso que Paulo vem fazer. É isso que Paulo vem dizer. E é por isso que ele diz, Cristo é o cabeça e nós fazemos parte de um corpo. A mão precisa do antebraço, o antebraço precisa do braço, o braço precisa do ombro, o ombro precisa do tronco e por aí vai. Assim é a igreja do nosso Senhor. Além do mais, em Efésios 3, Paulo vai dizer assim, para que pela igreja, olha que interessante, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Como que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida? Através da igreja. Da igreja. Portanto, é dever do povo cristão se tornar parte de uma igreja visível, de uma congregação, independentemente de qual seja. Não, tem a ver qual seja, né? Igreja boa, óbvio, né? Bíblica, né? De qualquer uma. Mas é de suma importância que nós venhamos a estar conectados. Pessoas que normalmente não gostam de congregar, são pessoas que não gostam de ser cobradas, porque, ora, se eu quero viver ao meu bel prazer, eu posso viver, porque não vai ter ninguém me cobrando. Agora, se eu estou conectado a uma igreja, se eu faço parte de um pequeno grupo, se eu estou junto com outros irmãos, se eu sou submisso à liderança do pastor, e se eu errar, eu serei cobrado daquele erro. Não apenas cobrado, é claro, né? Você será, em amor, encorajado a abandonar o erro. E muitas pessoas não gostam, elas querem viver da maneira delas. Mas é dever do cristão se tornar parte de uma igreja visível. Do contrário, eu e você estaremos repudiando aquela petição sacerdotal do nosso Senhor. Olha o que ele diz: Pai, que eles, né, nós, os filhos, sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Como que você vai ser um com o seu irmão, sendo que você não está conectado ao corpo de Cristo? Portanto, isso é um engano. Além do mais, você sabe, no céu vai ter duas coisas: Deus e gente. Se você não gosta de gente, você vai fazer o que lá? E só crente, é claro, né? Pastor, mas não gosta junto com os crentes. Você tem que ir para o inferno, então. Não tem um outro lugar para você ir. No céu só vai ter essas coisas.
Portanto, eu e você, nós entramos na igreja visível. Eu já falei essa diferença, mas só dando uma recapitulada, né? O que é a igreja visível? É a nossa congregação, é a assembleia, é a batista, é a metodista, é a wesleyana. Isso é a igreja visível. Nós fazemos parte, entramos para a igreja visível através do batismo. Através do batismo somos considerados membros daquela igreja, através de um curso de membros. Mas nós entramos para a igreja invisível, que é aquela igreja que todos os cristãos fazem parte, quando nós de fato nos arrependemos dos nossos pecados e somos regenerados, salvos pelo sangue do Cordeiro. Isso daí é só você que sabe sobre a sua vida. Nós podemos apenas julgar os frutos. Portanto, é de suma importância, meu irmão e minha irmã, a sua participação no corpo de Cristo, como eu falei nas últimas semanas. Porque Cristo, ele é o cabeça e nós somos os membros. Os membros, eles estão aqui para fazer o quê? Apenas para obedecer às ordens emanadas da cabeça. Não é assim que funciona o nosso corpo? É por isso que o culto não é o culto da cabeça do pastor. É o culto da cabeça Jesus Cristo. Ele determina como deve ser o culto. Agora, quando nós acabamos indo pela cabeça, não do cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, mas pela cabeça talvez do líder da igreja, nós vemos muitas aberrações nos cultos. Nós vemos culto onde tem pessoa pintando lá de fora, onde tem pessoal dançando, vendo piroleta no meio do culto, onde tem Jesus Cristo vindo de rapel. Eu vi isso daí, né? Tinha uma tirolesa, ele descia e parava aqui assim e pregava depois. Por quê? Porque o culto às vezes sai da cabeça do pastor e não da cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim que ele nos ordena. E é claro, aqui Paulo vai falar sobre os dons espirituais, como nós lemos. Alguns teólogos que acreditam da seguinte maneira: algumas pessoas são chamadas de cessacionistas. O que é isso? Pessoas que acreditam que de fato os dons espirituais cessaram. Aquilo foi algo propício apenas para a era apostólica. Acabou os apóstolos, acabou os dons, não há mais necessidade. Outros acreditam que os dons continuam. E é o que nós acreditamos, é o que eu vou mostrar aqui para você. Por exemplo, Paulo diz aqui, exercer o dom de misericórdia. Não quer dizer que você não tem que ter misericórdia do irmão mais? Arrebentar com ele se ele estiver errado? Não vai ajudá-lo? Diz que tem o dom de contribuir, de exortar. É claro que essas coisas continuam. Como eu falei, hoje por causa do tempo ser curto, eu vou falar apenas sobre o dom de profecia. E há uma grande diferença entre uma pessoa que de fato ela tem o dom de profecia no sentido do Antigo Testamento, lembra? O ofício de profeta, Daniel, Isaías, Jeremias. Desses daí não existe mais. Esses daí eram únicos. E quando o cânon sagrado se fechou também as profecias como de Daniel, que previa a respeito do futuro. Portanto, eu e você não precisamos dar crédito para essas pessoas que vêm falar de escatologia e não vai de acordo com aquilo que a Escritura diz. Escatologia é a doutrina que fala do final dos tempos. Daniel avisou como seria, João avisou como seria, os apóstolos, os profetas do Senhor avisaram. Agora, o dia que aparecer o Nostradamus da vida dizendo que o mundo vai acabar e colocar data, ignore-o. O dia que aparecer testemunhos de Jeová dizendo que vai ser em 1925, depois em 40, depois em 65, depois em 2000, depois 2031, agora é a última data. Ignore-os. Porque a Escritura diz que ninguém sabe, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a profecia nesse sentido bíblico, ela teve um fim. Mas eu quero mostrar o que é a profecia, então, segundo a Escritura. Dá para colocar ali, Marcos? Não foi? Não tem problema, não. O primeiro princípio é o seguinte. Deixa a Bíblia aberta aí para a gente ler, então. Hein? Primeiro princípio. Há dons que são melhores do que outros. Pastor, isso é verdade? Exatamente isso que Paulo diz. Lá na primeira carta dele aos Coríntios, ele vai falar a mesma coisa. Há outras listas de dons, sem essa aqui de Romanos, capítulo 12. Por exemplo, em Coríntios, em Efésios também há a lista de dons. Mas eu e você devemos, em primeiro lugar, saber de forma clara em nossa mente que todo dom não é fruto de mérito. Nós não fazemos por merecer, por mais que Paulo diga busque. Eu sei que às vezes é uma aparente contradição, mas eu vou explicar isso daqui. O dom ele não é fruto do mérito, mas ele é fruto da graça de Deus. Paulo disse aqui no versículo 3, Romanos 12, acompanha comigo, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós. Depois do verso 6 ele vai dizer de novo, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, e por aí ele começa a dizer quais são os dons.
Precisamos fazer essa separação, o que é um dom espiritual do que é um talento natural, como eu falei a semana passada. Talento natural é derramado sobre todos, sobre crentes e ímpios. Ou só você vê só crente fazendo coisa boa? Tem ímpio que faz coisa muito mais boa que crente. O Neymar é ímpio, por mais que ele ponha a faixinha 100% de Jesus, ele é ímpio. Mas olha a habilidade que ele tem para jogar futebol. A graça de Deus é sobre todos, sobre justos e sobre injustos. Você vê músicos, cantores, cantoras, diferentemente de dons espirituais. Dons espirituais são para membros da igreja de Cristo. É o que Paulo vai começar a dizer aqui. Esses dons espirituais, eles têm um propósito. Qual o propósito? A edificação da sua igreja. Todo dom espiritual que o Senhor dá a mim, a você, a cada um de nós que estamos aqui nas diferentes esferas, todos têm um só objetivo: o avanço do reino de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Esse era o grande problema, por exemplo, do pessoal da igreja de Corinto. Paulo, quando começa a dizer para eles a respeito dos dons espirituais, é porque eles eram crianças, eles eram infantis, e eles estavam, na verdade, banalizando algo que Deus tinha dado a eles. Eles não se preocupavam, em primeiro lugar, com o amor, mas para eles os dons eram apenas uma prerrogativa de que eles eram mais espirituais do que outros. Era para isso que servia. Era como se fosse um brevet no peito de um militar. Eles queriam mostrar: olha, eu tenho dom de línguas, eu tenho de profecia, eu tenho de mestre, eu tenho disso, eu tenho aquilo, para, na verdade, disputar espiritualidade. E é por isso que Paulo gasta um capítulo inteiro, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 13, falando: eu vos passarei a mostrar um caminho sobremodo excelente. Não que ele está dizendo que nós devemos ignorar os dons e ficar apenas com o amor. Não, de forma alguma. O que ele está dizendo é o seguinte: o amor é a base para a utilização dos dons espirituais que Deus dá. Não adianta, você pode ter vários dons. Se você não faz isso em amor, você está errado. Está errado. Há dons melhores que outros, pastor? Sim, 1 Coríntios 14, Paulo diz isso. Não tem ali, né? Você pode abrir comigo? Não desmarca aí. 1 Coríntios 14, só um pouquinho para frente. Verso 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, versículo 5. Essa versão aqui é um pouco diferente da que eu leio de forma habitual, mas dá para entender bem. Diz assim, 1 Coríntios 14, 5. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, então ele está falando que tem um dom que é superior ao outro. Aquele que profetiza é superior àquele que fala em outras línguas. Eu vou deixar bem claro. Paulo, quando ele faz uma lista dos dons espirituais, ele coloca o falar em línguas lá por último. Eu sei que quando você ouve falar em línguas, o dom de línguas, a primeira coisa que vem à sua mente é o dom pentecostal, aquelas línguas inteligíveis, mas não é disso que Paulo está falando. Não é assim que nós cremos. Nós cremos que o dom de línguas, segundo Atos 2, fica bem fácil de você entender. Basta você ser sincero com o texto e ler sem preconceito algum, você vai ver que ali está falando a respeito de idiomas. Cita as cidades, as regiões, as nações das quais aqueles homens vieram. E então os discípulos dizem, eles dizem assim: como ouvimos esses discípulos que falam aramaico falar na nossa própria língua materna? Então o dom de línguas, biblicamente que nós vemos, é outro idioma. E Paulo diz assim: ainda que você fale outros idiomas pelo dom divino, se você falar isso na igreja, não edifica as pessoas, a não ser que haja uma pessoa que interprete aquilo que você está falando. Infelizmente, vivemos uma época onde há cristãos que dizem que todos, sem exceção, precisam ter esse dom, senão não é crente. No meio pentecostal é assim. O selo de que você é batizado com o Espírito Santo é que você fala em língua estranha. Se você não fala, você não tem o Espírito Santo. E Paulo, ele faz a analogia do corpo. Ele diz: olha, o corpo são vários membros. A igreja tem vários dons. Não tem lógica todos terem o mesmo dom. Você imagina um corpo só de língua. É mais ou menos isso que os pentecostais visualizam. Um corpo só de língua. Porque todos têm que ter esse dom, e é claro que é errado. É antibíblico colocar este dom no centro. Ainda que fosse verdade o dom de língua pentecostal, é errado enfatizarmos a ele. Paulo diz: a profecia é maior do que esse. Procura esse dom é muito mais importante porque edifica toda a igreja. E a pergunta que eu e você temos que fazer é a seguinte: olha, todos têm o mesmo dom? É claro que não. Somos diferentes, seja nos talentos naturais, seja também nos dons espirituais. Capítulo 12, na primeira carta dele aos Coríntios, se você botar uma página aí, Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 12, 29. Acaso são todos apóstolos?
São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? São perguntas retóricas que ele está dizendo é o seguinte: todos fazem a mesma coisa? É óbvio que não, é claro que não, porque o corpo não é assim. São vários membros com funções totalmente diferentes. É o que Paulo nos explica. Dons espirituais, você precisa entender em primeiro lugar que não é prerrogativa do ser humano passar a outro. Infelizmente eu aprendi muito isso, que, olha, o fulano ele tem um dom, por exemplo, o dom de profeta mesmo, de pregar a escritura, de expor a escritura. Daí o que ele faz? Tem uma oração, ele põe a mão na cabeça lá do fulano e diz: eu passo para você o dom que eu tenho. Você não vê esse amparo na escritura. É o fulano que é usado na área da cura, e às vezes é mesmo, e ele faz oração e diz: a partir de hoje eu te dou o dom que Deus me deu. Como? Paulo deixou claro: o Espírito Santo de forma graciosa que nos dá. Só que o ser humano ele tenta produzir os dons que Deus apenas dá e acaba produzindo heresia. Eu não sei quanto a você, mas eu aprendi a falar em línguas no começo da minha conversão. Aprendi. Me ensinaram. Só que eu ficava pensando depois, eu era neófito de tudo, novo na festa. Eu falei: calma aí. Ele falou que é dom de Deus, mas ele está me ensinando isso aqui? É um dom que ensina? Estranho. Eu lembro, esse meu amigo, eu acreditava que ele era sincero. Ele dizia assim: Rafael, faz o seguinte, vai repetindo o que eu falo. Repete. E você vai ver, a hora que eu não estiver perto, você vai estar falando sozinho o que você falou, repetindo a mim. Deus, eu acreditei, claro. Passou um pouquinho, eu estava, ri para lá, para trás. Só falei: mas calma aí. Que dom é esse? Você aprende, o dom não é de Deus, mas o fulano me ensinou. Sabia que na Canção Nova eles ensinam o dom de línguas? Sabia? Eles dizem: começa a repetir rapidinho. Maria. Já está falando, enrolando a língua já. Consegue ver? Não tem nada a ver com o dom espiritual que Paulo diz. Isso, de certa forma, beira até a blasfêmia. Mas Paulo diz, né, que nós devemos desejar os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. E o que seria esse dom, então? Esse é meu segundo e último princípio, para encerrar. O segundo princípio é o seguinte: o que é o dom de profecia hoje? Hoje, em 2019, o que é o dom de profecia? Eu sei que alguns dizem, como eu falei no começo, que os dons são prerrogativas do período apostólico apenas. E claramente nós vemos que isso não é verdade. Aqui em Romanos não é verdade. Porque a exceção do dom de profecia, que eu vou explicar, todos os outros continuam. Devemos exercer misericórdia, devemos contribuir, devemos exortar, devemos ensinar. É o que Paulo diz. Até nas línguas, biblicamente falando, eu acredito. Se vem um fulano aqui: pastor, Deus está me enviando lá para o Afeganistão. Mas você vai falar a língua deles? Não, Deus me ensinou. Mas se for Deus que ensinou, vai. Dessa forma, eu acredito, claro. Que haja no Brasil, sim, contando que haja intérprete. E como diz Paulo, falando 2, no máximo 3. Totalmente diferente do que nós vemos hoje em muitos cultos. A questão é a seguinte: pastor, e o dom de profecia? Historicamente, o que nós vemos, pelo menos a igreja reformada, a maior parte dela acredita da seguinte maneira: em períodos de avivamento, para que haja um período de avivamento onde Deus de fato derrama o seu poder de forma sobrenatural, onde há conversões em massa, a primeira coisa que precisa acontecer para que haja um enchimento do Espírito Santo é reconhecermos que somos vazios de Deus, que precisamos de Deus, que estamos a cada dia mais longe de Deus. E então, nesses períodos de avivamento historicamente comprovado, nós podemos dividir os dons em 2 grupos. Aqueles que são denominados dons regulares ou normais, e aqueles que são denominados incomuns ou extraordinários. Com exceção da profecia aqui em Romanos 12, você pode voltar aí comigo, Romanos 12? Em Romanos 12, 6, com exceção da profecia, olha o que ele diz aqui: de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Na minha versão, na versão revista e atualizada, diz de acordo com a proporção da fé. Mas depois ele continua dizendo: o que encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça generosamente. O que lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Essas coisas continuam agindo, continuam funcionando no corpo de Cristo. Independentemente de quem tem, essas coisas continuam funcionando na igreja. Só que aqui em Romanos 12, como eu disse, com exceção da profecia,
Todos os outros se encaixam nos dons regulares. Até mesmo o dom de mestre, o dom de ensino, ele é um dom regular. Agora, esse dom de profecia que Paulo diz aqui, e o que eu vou falar não é a minha interpretação, não fui eu que inventei, não fui eu que pensando lá no meu quarto, estudando, disse assim, ai, Deus me revelou. É assim. Não, eu só estou apenas reproduzindo aquilo que historicamente a igreja reformada acredita. O dom de profecia aqui, primeiro eu vou falar para você o que não é. Não é você ir a um culto e de repente tem uma pessoa pregando e na hora parece que Deus baixa e fala só com ela, né? Já viu isso ou não? Ele está pregando. O que, papai? Isso mesmo? O que é que eu fale? Já viu? Isso quando não faz o quê? Sim, papai, falarei. O quê? Segunda fileira. À direita, Senhor. Parou aqui a irmã que está do lado. Já quase derrama, não é? É bom o microfone sem fio. É isso aí, não pode sair andando, eu esqueço. Daí você pensa, pode deixar, não tem problema não. Você pensa que dom de profecia é isso aí. É o cara sair do lado e colocou a mão, a irmã já vai aos prantos. Ai, foi eu mesmo. O cara nem falou o que era. Ai, mas eu tô errado, mas eu me arrependo. Ai, eu fiz isso com meu marido. Viu, irmã, você não podia fazer. Daí já emenda, claro. Já emenda, já falou tudo. Dom de profecia não é esses charlatões que dizem, vai ter um culto onde o pastor descobre até o seu CPF. Já viu isso? Meu Deus, mas você sabe o seu CPF. Para que alguém revelar para o seu CPF? O pastor revela a camiseta que está por baixo, a cor dela. Olha, criatura, precisa de dom para isso? Eu vi uma vez um cara, ele era tão picareta na época do Orkut ainda. O Orkut é antigão, né? Cara, ele ficava com um tabletzinho assim embaixo do púlpito. Ele ficava aqui, né? Ele sabia os membros da igreja e já ia preparado. Ah, Deus está me dizendo aqui. José Laerte Ferraz. Tem alguém aqui com esse nome? Pronto, já cai duro o Laerte ali. Falei o nome inteiro. Pensou? Daí ele deu um vacilo que ele fez o quê? Ele falou o nome abreviado, porque no Orkut estava abreviado. Olha, eu estou vendo aqui que tem alguém que chama Raquel A. da S. César. Deus está me falando. Tem até a abreviação do nome da mulher. Daí você pensa que dom de revelação é isso. Absolutamente nada a ver. Isso é charlatanismo. Pastora, mas o que é o dom de profecia? Segundo a Escritura. Porque muitos dizem, esses daí são os profetas de Deus. Não são. São picaretas. Segundo a Escritura, o dom de profecia é uma inspiração direta do Espírito Santo com uma finalidade. Para quê? Para comunicar a palavra de Deus à igreja ou a alguém. Simples. É uma ação do Espírito Santo sobre alguém para comunicar, para expor, para esclarecer a palavra de Deus, seja para a igreja ou seja particularmente para uma pessoa. Ou seja, quando o pastor, quando eu ou alguns irmãos que pregam aqui, eles vêm, eles abrem a Escritura, eles leem a Escritura, eles interpretam a Escritura da forma correta, eles aplicam a Escritura da forma correta. O que a Bíblia diz é que nesta hora estamos sendo profeta de Deus, voz de Deus, instrumento de Deus para que você possa ouvir direção do Senhor para a sua vida. Isso é profecia segundo o Novo Testamento. No versículo 6, Paulo ainda diz, olha, que seja segundo a proporção da fé. Essa palavrinha proporção aqui no grego é da onde vem a nossa palavra analogia, agnologia, alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Ou seja, a profecia deve ser proporcional, deve ser análoga à fé. Qual fé? Não é ao tanto que você crê, mas aquilo que você crê. Isso é o mais importante. A profecia não é com base na sua crença, no tanto que você acredita em Deus, mas com base no conteúdo da sua fé. Todo o conteúdo daquilo que você acredita. Isso é você falar de forma análoga, de forma paralela ao que o Senhor nos ensina. Volta mais um pouquinho comigo ali em 1 Coríntios 13. As páginas à frente aí, rapidinho. 1 Coríntios 13, versículo 1. Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 13, 1 até o 3. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um prato que retine.
E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, olha que interessante, hein? Mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento e tivesse toda a fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, nada disso traria benefício algum. Olha o que Paulo está dizendo, eu posso ter toda a ciência, ser o homem mais sábio do mundo. Se não tiver amor, de nada adianta. O que ele está dizendo é que o dom de Deus de profetizar e de falar de acordo com o que a Escritura diz, a definição basicamente é a seguinte: é a inspiração para comunicar em amor. Isso aqui é de suma importância. É a inspirada comunicação em amor, é a advertência das pessoas em amor, é a exortação das pessoas em amor, é a instrução de pessoas em amor, segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é ser profeta. É você não se achar que é o melhor e por conta disso viver apontando o dedo na cara dos outros, mas é você em amor dizer: irmão, não é isso que a Bíblia diz, você está indo para o caminho errado, mude. É você olhar para a Escritura e de repente você vê um homem que quer ir embora da sua casa, por quê? Porque a sua esposa envelheceu, e você diz: irmão, em nome de Jesus, você está fazendo errado, você precisa continuar com ela, porque você fez uma aliança com ela, você não pode traí-la, você não pode abandoná-la, você tem que ficar com ela pelo resto da sua vida. Isso é profecia, segundo que a Escritura nos ensina. Só que eu sei que você pode pensar assim: pastor, mas então qual é a diferença entre profecia e aquele que ensina, ou o mestre, como Paulo diz? Tem diferença? Claro que tem diferença. O mestre, que é, por exemplo, que eu exercito aqui na igreja, como anjo da igreja, como pastor da igreja, ele é alguém que ensina de forma regular. É aquele que gasta tempo durante a semana vasculhando livros, o que a igreja disse, grego, hebraico, e então ele traz o que a palavra de Deus diz no seu sentido original e aplica na vida das pessoas. Isso é o mestre, aquele que gasta tempo na preparação, aquele que se estuda, se dedica toda semana, mas quando chega para pregar, ele prega totalmente na dependência do Espírito Santo, dizendo: Senhor, tudo que eu fiz, se o Senhor não iluminar a minha mente, se teu Espírito não for comigo, de nada adianta. O profeta é diferente, pelo menos essa diferença que historicamente eles fazem. O profeta, sem ser a diferença do profeta para o mestre, é que o mestre é esse que prepara. O profeta é aquele que às vezes chega e fala de improviso. Aquele que não gastou tempo, talvez, na semana para chegar e pregar. É como se tivesse pegado alguém de surpresa: irmão, puxa, eu não vou ao culto, tem como você pregar aí? Então ele vem e ministra, mas deixando bem claro: ministra de forma espontânea, mas de acordo com a Escritura, de acordo com aquilo que a Escritura diz, com todo o conteúdo da palavra de Deus. Porque não é você falar apenas o que está na sua mente, não é você falar o que você acha, o que está na sua cabeça, mas é você vir, talvez sem preparo. Ou você encontrar alguém e você não sai pensando, né? Se eu encontrasse alguém que está querendo suicidar, eu acho que eu falaria isso aqui para ele. Você não sai de casa pensando assim, mas de repente você está lá na faculdade, no ônibus, na van, e de repente você vê uma pessoa e diz: eu vou acabar com a minha vida. E você, naquele momento, você começa a lembrar do que a Escritura diz. E diz para a pessoa: não faça isso. Começa a falar da importância dela para Deus, começa a exortá-la em amor, mesmo sem ter preparado aquele pequeno sermão que você disse para a pessoa. Isso, segundo a Escritura, é ser profeta. É falar da parte de Deus de forma que você não preparou algo antes. E sabe qual é uma característica bem marcante no profeta de hoje? É que ele aceita ser julgado. Isso aqui você já consegue discernir o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro profeta do falso profeta. Porque Paulo, em 1 Coríntios 14, 29, ele diz assim: sendo profetas, falem 2 ou 3, os demais julguem. O cara diz que está falando da parte de Deus, deixe-o falar. Assim que ele terminar a fala, julgue-o. Julgue-o de que forma? Não é com base no que você acha. Ele está falando de acordo com a Escritura? O que ele falou tem base bíblica sólida para sustentar o que ele está dizendo? Fale de improviso, não há problema algum. Mas como diz a Escritura, que seja segundo os oráculos de Deus, de acordo com o conteúdo da sua fé. E principalmente, aceite ser julgado. Porque essa historinha aí, está desconfiando do profeta de Deus. Meu irmão, isso aí é papinho de falso profeta. Quem é aquele que ousa falar contra um ungido? Já viu isso daí? Se você ouviu alguém falar isso daí, pode ter certeza: falso. Falso. Falso.
Porque o verdadeiro homem de Deus não vê problema algum em ser julgado. Ele fala de acordo com a Escritura. E se o que ele fala não condiz com o que a Bíblia diz, eu e você devemos rejeitá-lo. Por exemplo, o irmão estava passando por uns problemas na casa dele. Ele me dizia que da igreja que ele veio, ele saiu da igreja, a esposa ficou. E ele continua casado, só não está indo naquela igreja mais. E o conselho do outro pastor foi o seguinte para a esposa: volta para casa dos seus pais. Você precisa só apenas fazer um pequeno esforço mental para saber. Calma aí, vamos julgar isso que ele falou. A mulher é casada, o marido dela não está indo mais àquela igreja, mas está indo à igreja, só não é aquela. Então, o profeta da igreja me diz: volta para a casa dos seus pais. Lembrando que em Gênesis, o que a Escritura diz? Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. A partir do momento que alguém fala algo contrário a isto que a Escritura diz, rejeite-o e fique com a Escritura. Por quê? Ele foi falso profeta naquele momento. Não falou de acordo com a palavra de Deus. Um outro exemplo de falso profeta, sabe qual é? Tem uma mulher, pode dar nome, né? Não tem problema não. Valnice Milhomes, apóstola. Aí já começa, né? Como você vai dar crédito num negócio desse? Se nem apóstolo existe, nem apóstolo ainda. Ela falou quando Jesus ia voltar. Se você vê, meu irmão, alguém colocando data para a volta de Jesus, na hora diz: você é falso profeta, não tenha medo. Por quê, pastor? É porque o que a Escritura diz. Ela disse que Jesus voltaria num sábado, se eu não me engano, assim como os adventistas já disseram. Assim como o Testemunho de Jeová colocaram várias datas. É por isso que você pode dizer assim: todos esses são falsos profetas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quanto àquele dia e hora, ninguém sabe a não ser o Pai. Mas na mente de muitos, não, o Pai é o único que sabe. Mas os adventistas sabem que é no sábado. Tem lógica um negócio desse? Não tem. Tem lógica como o Testemunho de Jeová, que cada vez chuta um ano que ele vai voltar? É por isso que eu e você podemos sim descartá-los e dizer, sem medo: falso profeta não está falando da parte de Deus, porque aquilo que ele fala não condiz com aquilo que a Escritura diz, e pronto, acabou. Eu sei que o mestre também, aquele que ensina, que tem o dom do ensino, no exercício da pregação, ele também é profeta. Sabe por quê? Olha, eu costumo estudar durante a semana, fazer um esboço daquilo que eu vou dizer. Só que muitas coisas que eu digo aqui eu não tinha nem imaginado. Ou seja, eu também estou sendo profeta, mestre e profeta. Por quê? Eu estou agindo inspirado pelo Espírito Santo para quê? Para dar carne àquele esqueleto que eu tinha montado para falar durante a semana. É assim que a Escritura nos ensina. Eu sei que, para encerrar aqui, talvez haja uma parte que mais haja confusão. É a seguinte: pastor, existe então mulher profeta? Você acha que existe ou não? Acho que não, pastor. Eu queria a Bíblia, é muito machista. Não, abre lá comigo então em Atos, capítulo 21, rapidinho, para a gente encerrar. Isso é ser profeta. Atos 21, versículo 8 e 9, meus irmãos, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui era Paulo em suas viagens. Atos 21, versículo 8 e 9. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Verso 9. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. O que é, pastor? Tem mulher profeta na Bíblia? Profetiza? Tem. Tem sim. Não há problema. Não há problema. Tanto é que em 1 Coríntios 11, quando Paulo diz sobre o véu, que ele diz: é desonroso a mulher profetizar sem estar com véu. Naquele contexto ali, Paulo estava falando a mulheres que estavam vindo totalmente de uma realidade pagã. O pessoal da igreja de Corinto estavam na igreja. E eles estavam querendo trazer um pouco de paganismo para dentro da igreja. Então é por conta disso que Paulo diz: olha, para vocês profetizarem, para vocês falarem algo da parte de Deus, vocês precisam estar com véu. Porque estar sem véu naquele contexto de Corinto é mais ou menos a irmã chegar aqui e querer começar o culto, querer falar algo da parte de Deus de biquíni. Você escandaliza, não escandaliza? É mais ou menos por aí. Mas Paulo diz aqui bem claro: olha, Filipe tinha filhas, donzelas que profetizavam. Portanto, mulheres podem e devem profetizar, falar da parte de Deus. Devem sim falar da parte de Deus, exortar, animar, corrigir.
O que a Bíblia diz que é proibido é o ensino público. E isso é proibido. O ensino público para uma congregação mista, onde há homens e mulheres juntos. Isso a Bíblia proíbe. Agora, do contrário, a palavra de Deus sim vem a mulheres. E a palavra de Deus deve ser falada para mulheres. Porque, convenhamos, você vai ter algumas oportunidades, irmã, que talvez o seu pastor nunca vai ter. Às vezes é numa van, com pessoas que você está trabalhando, pessoas da sua família, que você ali, você sabe o que a palavra de Deus diz a respeito daquela dificuldade, e se você não falar, você vai estar desonrando ao Senhor. Agora, isso não quer dizer que a mulher pode ser pregadora, mestra ou pastora. É totalmente diferente. Falar da parte de Deus é uma coisa, ensinar é outra, totalmente diferente. Então, de forma bem simplificada, é simples. O que é profecia hoje? Não é eu estar aqui e adivinhar o que vai acontecer daqui a 10 mil anos. É eu chegar, abrir a Escritura, é eu lê-la, explicá-la, interpretá-la de forma correta, aplicar de forma correta na vida dos irmãos. Se eu fizer isso, o que a Escritura diz é que eu estou sendo profeta de Deus. E se eu estou falando sendo profeta de Deus e você não ouve, você não obedece, você tem um sério problema, não comigo, mas com o Senhor. Então que Deus nos dê a graça a cada dia de discernir melhor aquilo que vem da parte do Senhor, aquilo que não vem, e que possamos juntos crescer a cada dia mais no conhecimento da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos?